Ficou vermelho? Muito bem. Se aparecer aquele negocinho aí, não sei o que, sem som, clique nele também. Muito bem, irmãos. Então, olha. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo explica isso em Romanos. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será perigo? Será espada? Será fome? Será nudez? Serão anjos? Serão potestades? Será o cão? Seja o que for, quem vai nos separar do amor de Cristo? Então, quem conhece a Deus não tem medo do que venha, das circunstâncias, das tempestades, do que for. O meu Deus está comigo. É por isso que ele diz que meu Deus é o meu refúgio. Eu preciso de refúgio. Quem é o meu refúgio? Eu estou em perigo. Eu preciso de refúgio. Quem é o meu refúgio? É Deus. Então que a gente possa lembrar disso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. É isso, irmãos. Nada nos separará do amor de Cristo. Aqui ele fala em poderes, espada, principados, potestades, fome, nudez. Ele não botou aqui, não podia ter botado. Diversão, entretenimento, interesse próprio. Nada disso nos separará do amor de Cristo. Porque esse amor que está em nós nos faz enxergar todas essas coisas. Né? Tu és digno, Senhor, de receber isso, Apocalipse. Em Apocalipse, tu és digno de receber. Tu criaste todas as coisas são tuas.
Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, Pai. Te pedimos por cada vida que estará aqui nesta noite, pela que não vieram também, Pai, para que tu possa estar com cada uma delas, Senhor. Que tu possa estar transformando nossos corações a cada dia, nossas mentes, para que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vitinho, fecha aí por enquanto. E vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, na ordem dos Evangelhos da Bíblia, é o primeiro que está colocado na Bíblia, embora não tenha sido o primeiro a ser escrito. Mas nós temos aí o primeiro na ordem que foi encadernada a Bíblia. Mateus, vamos ler no capítulo 24, vamos ler os versículos de 29 ao 31. A mensagem do boletim fala de Jesus, o Salvador, que virá como Jesus, o juiz. Então a mensagem de hoje também é assim: o Salvador, que também é o juiz. Mateus 24, 29, 31. Esse é o trecho conhecido como o trecho da grande tribulação. Aí no fim, ele diz como será a sua vinda após essa grande tribulação. Ele mesmo ensina que, por causa dos eleitos, o Pai abreviou esse período da grande tribulação por causa dos eleitos, quando virá o fim. Ele diz, inclusive, que ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Aí no final desse ensinamento, ele diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ó meu Senhor, como é maravilhosa a tua revelação, como é maravilhoso o teu poder, e como nós não temos condição de entender essa maravilha, se não for pela tua graça em nos revelar, no poder do Espírito Santo. Então nos ajuda, Pai, para que nós possamos contemplar esta pequena passagem, tirando ensinamentos para a nossa vida diária, a fim de que a glória do Senhor seja vista em nós e através de nós, até que chegue esse grande dia da grande glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, logo no início, o início de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Termina o Evangelho de Lucas, Jesus dizendo que ia deixá-los e que ia subir, disse a eles o que eles deveriam pregar, e o livro de Atos é exatamente quando eles estavam ali e viram Jesus começar a subir nas nuvens. Muito bem. E diz que eles estavam totalmente admirados, vendo aquilo, Jesus subindo numa nuvem. E eis que dois varões, está escrito lá em Atos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Isso está lá em Atos 1, 10 e 11. Pois Jesus diz aqui: o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Porém, irmão, nesse texto lá de Atos, os dois varões, que certamente eram dois anjos, eles não explicitaram
eles não estavam falando, naquele momento ali. Obrigado, meu filho. Esse é o comprimido que o Maga me dá que seca a boca. Comprimido. Traga mais. Viram, irmãos? Então esses anjos, naquele momento, eles disseram só: e se Jesus vocês também não subir, vocês vão obedecer. Mas eles não explicitaram ali. Eles estavam apenas falando do ato de subir e descer. Mas eles não falaram em que condição vocês estão vendo esse Jesus subir e em que condição vocês os verão descer. Eles apenas disseram: esse que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer do mesmo jeito. A Escritura nos ensina que Jesus veio à terra como Salvador. Ele subiu e ele mesmo disse que iria ao céu e ficar intercedendo, mandaria um outro Consolador. Enquanto isso ficaria intercedendo, Paulo chama isso muito claramente, fala isso muito claramente lá em Romanos 8:34, que ele diz: este que subiu e está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele deixa muito claro isso lá. A boca seca, rapaz, aí fica toda hora secando. Mas tá bom, obrigado. Irmãos, isso é um medicamento que eu tomo que seca a boca a ponto de eu não poder falar. Tem que estar me olhando o tempo todo. Muito bem, então, Jesus veio à terra como Salvador. A Escritura mostra isso. Consumou a sua obra, está consumado, ele disse isso na cruz. Subiu ao céu, onde está sentado à destra ou à direita de Deus Pai, como advogado a interceder pelos seus santos, pelos seus eleitos. E no tempo de Deus, ele haverá de vir novamente, só que ele não virá mais como Salvador, não. Ele virá como juiz. Ele virá como juiz para julgar vivos e mortos. O versículo do boletim: Jesus, Pedro se defendendo na pregação em Atos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Essa era a pregação. O Jesus que descerá não será mais o Salvador, ou ele não vem mais com esse papel, nem será mais o advogado, ele não virá mais com esse papel, e sim o juiz de toda a terra. Em João 5:22, ele mesmo ensina aos seus discípulos que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele ensinou isso aos seus discípulos lá em João 5:22. Mais adiante, no versículo 27, do mesmo capítulo de João 5, ele continua afirmando, Jesus afirmando, que o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Podemos concluir que foi com base nesses ensinamentos que Pedro disse aquilo que eu falei agora. Ao pregar lá na casa de Cornélio, ele afirmou que Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 10:42, está lá. Então, irmãos, essa notícia é espantosamente maravilhosa para os salvos. Isso é um espanto maravilhoso. Jesus virá julgar vivos e mortos. E é maravilhosamente espantosa. Olhem a diferença. Eu disse que para os salvos ela é espantosamente maravilhosa. Para os não salvos ela é maravilhosamente espantosa. Para os condenados, versículo 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Irmãos, os não eleitos entrarão no mais absoluto pânico diante de uma situação dessa. Então será maravilhosamente espantoso para quem não for crente. Mas para quem for crente será espantosamente maravilhoso. Ver o meu Senhor descendo
Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Para os salvos, como eu inverti as palavras nas duas frases, para os salvos prevalecerá a maravilha. Para os não salvos prevalecerá o espanto. Que é isso? Cai sobre mim monte. Alguém me mate que eu não aguento ver um negócio desse. Pois é, irmãos. O juiz de toda a terra estará voltando. E o padrão de julgamento será a sua santidade e não o que nós achamos. Como ensina o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, o justo juiz dará a cada um o que tiver feito. Como sabemos, Paulo não está ensinando que a salvação é pelas obras. Muito pelo contrário. Ele está ensinando que a salvação é pela graça. A salvação vem pela fé, como ele ensina, não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo estava lembrando o tempo inteiro isso. A salvação é pela graça. Porém, aquele que foi salvo pela graça, obrigatoriamente agirá de acordo com as obras que são de Deus e não suas. Porque Deus já preparou de antemão essas obras para que os salvos andem nelas. Então repare que a fé salvadora se materializa nas obras, como Tiago ensina também. Sem obras, meu amigo, sua fé é morta. Pois é, irmãos. Tudo vem de Deus. A forma espantosamente maravilhosa. Tanto a salvação no todo, destrinchando como a graça que faz parte, como a fé que faz parte, como a obediência que faz parte, como as boas obras de justiça que fazem parte. Tudo de forma maravilhosa vem do Senhor Deus. É Ele quem nos dá essas coisas. Então, de fato, quando nós virmos o Senhor vindo com poder e grande glória, envolto em nuvens, com miríades e miríades de anjos, será de fato, irmãos, algo espantosamente maravilhoso. Os salvos vão ficar, não cabe em si de ver uma coisa tão linda. Já os não salvos entrarão em pânico de ver uma coisa tão grandiosa e eles sabem que estão condenados. Então, meus filhos, por isso essa notícia é maravilhosamente espantosa e ao mesmo tempo espantosamente maravilhosa. Se os salvos pela graça serão julgados pelas suas obras para recompensa, os não regenerados, aqueles que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus, serão julgados para a condenação e para a morte eterna, para o inferno. É bom lembrar que se hoje os pecadores se arvoram em julgar o Deus eterno, que Deus é este que salva uns e outros não, tão comum ouvir isso. Quando você está pregando que Deus tem os seus eleitos, os caras dizem logo, que Deus é esse que salva uns e outros não? Então acusam Deus de injusto. Naquele dia, todos os povos da terra se lamentarão. Apenas se lamentarão. Porque já na dimensão da eternidade, todos saberão que o justo juiz estará aplicando o seu reto juízo de acordo com a santidade dele e não de acordo com o que os pecadores imaginam que ele deveria ser. Jesus, o justo juiz, dará a cada um exatamente de acordo com os seus méritos. Entendido que o mérito dos salvos, de forma espantosamente maravilhosa, esse mérito é de Jesus e não dos salvos. Os salvos recebem, são creditados desse mérito de Jesus na cruz. Ele conseguiu essa salvação na cruz do Calvário. Enquanto que o mérito dos condenados, também de forma agora maravilhosamente espantosa, será a morte eterna com base no seu pecado. O justo salário, o salário do pecado é a morte. E esses pecados não foram cobertos pelo sangue do justo, que foi também o justificador. Só os seus eleitos receberão isso. Então, meus filhos, como é que um eleito, ou como é que alguém que está na igreja dizendo que é eleito não sabe dessas coisas? Como é que ele não aproveita qualquer oportunidade para glorificar a Deus?
Como é que ele não aproveita qualquer oportunidade para ensinar ao seu filho que obrigatoriamente, pela própria natureza, é um insensato? A estultice é própria do coração da criança. Está escrito na Bíblia. Então ensine esse menino a todo momento quem é esse Deus maravilhoso. Até que Deus o salve, se o salvar. Isso aí já não é mais da sua conta. Então, meus filhos, eu disse no início, tinha pouca gente, vou dizer de novo. Eu não sei como é que um pai crente, terminado o Enem, o vestibular, pega seu filho e vai espairecer, digamos assim, numa pizzaria. Não consigo entender isso. Não consigo entender. Como é que um pai crente termina o Enem, aquele estresse todo, como é que um pai crente não aproveita essa oportunidade para ensinar ao meu filho, vamos para a igreja, vamos orar, vamos agradecer a Deus? Não entendo. Não consigo entender. Para mim, só há uma resposta. Não há conversão nesse pai. Não há outra resposta. Não adianta tentar passar a mão na cabeça e ajeitar. Não adianta. Não adianta. Eu fico muito triste. Só falta arrancar os cabelos. Que oportunidade de ensinar os filhos desperdiçada. Irmãos, há quanto tempo não se ouve falar nesse tipo de coisas, nos versículos como esse aqui, de forma séria e responsável? Há quanto tempo não se ouve uma pregação falando do Jesus juiz? Há quanto tempo não se ouve uma pregação dizendo Jesus está às portas, Jesus está vindo? Quem é o pai que ensina isso ao seu filho? Quantos falsos profetas eu já vi e ouvi, vários, marcarem a data da vinda de Jesus. Quem é mais velho aqui já ouviu isso várias vezes. Algum metido a profeta aí marcando dia e hora e ano que Jesus virá. Aí depois, como todos falharam, obviamente, caiu da moda. Hoje ninguém fala mais nem que Jesus vem, imagine quando. Hoje não fala mais nem que Jesus vem, imagine quando. No meu tempo de jovem, entre 20 e 30 anos, por aí assim, isso era, daqui a acolá tinha um herege marcando a vinda de Jesus aí, data, virar e tal. Nunca veio, aí caiu. Agora não diz mais nem que vem. Ninguém mais se aventura a profetizar sobre a vinda de Jesus. Descobriu-se, esses mesmos falsos profetas descobriram que é muito mais lucrativo oferecer um céu aqui na terra. É muito mais lucrativo oferecer um Jesus que lhe abençoa aqui mesmo. Não se fala mais em céu coisa nenhuma, nem é aqui mesmo. É aqui mesmo. Porém, embora não se fale mais nisso, meus filhos, não se fala mais na volta de Jesus, muito menos lembrando que ele virá como juiz e não como advogado ou salvador. Jesus nos deu indicações preciosas acerca desse assunto. Quando o evangelho da salvação tiver sido proclamado em todos os cantos da terra, então virá o fim. Presta atenção. Jesus não está dizendo aqui que assim que for pregado o evangelho em todos, eu virei. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que ele só virá depois que o evangelho for pregado em todos. Mas ele não disse que é logo depois, não. O evangelho, quando ele vier, e se ele viesse hoje, o evangelho já foi pregado em todos os recantos da terra, sem nenhuma dúvida. Irmão, nós aqui das Américas fomos exatamente os últimos a receber o evangelho. O povo da Europa e Oriente lá já tinha esse evangelho há mais de 2000 anos. A gente vai receber aqui agora. Foi a nova terra, a nova Inglaterra, foi a América. Nós fomos os últimos. Todo mundo já sabia disso antes. Então ele aqui não está dizendo que assim que for pregado eu virei. Como às vezes, irmão, vamos abreviar a vinda de Cristo, vamos pregar o evangelho. Isso é loucura, isso é falta de entendimento. Ele não está dizendo aqui que a hora que for pregado eu virei. Ele está dizendo que não virá antes que seja pregado o evangelho. Isso pode passar 10.000 anos depois que foi pregado o evangelho em toda a terra. Ele não está dizendo que ele vem logo depois, não. Então a gente tem que entender essas coisas, sabe? Jesus diz, isso será pregado o evangelho, lá em Mateus 24, versículo 14, aqui onde a gente estava. Isso será pregado, esse evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Ele não virá sem que esse evangelho seja pregado. Eu tenho plena convicção, o evangelho já foi pregado em toda a terra há muito tempo. Inclusive lugares onde já foi pregado, como por exemplo, a Ásia, foi pregado o evangelho ali, toda a Ásia tomou conhecimento do evangelho, já até esqueceram. Hoje é confucionismo, budismo, islamismo, já trocaram tudo, como está acontecendo na Europa. A Europa está esquecendo totalmente o evangelho. É uma era pós-cristã que a Europa está vivendo, e nós estamos já chegando nisso também. A gente que é atrasado, mesmo com a internet, mesmo com a comunicação online o tempo inteiro, nós somos atrasados dos Estados Unidos e Europa há mais de 10 anos. Mesmo com a internet e com a comunicação online. Nós somos atrasados da Europa, dos Estados Unidos, 10, 20 anos. Então lá eles já estão vivendo a era pós-cristã. Você vai numa igreja, Daniel de vez em quando viaja para lá e vai numa igreja, só tem quase velho de cabelo branco. Tem um ou outro jovem. Eu vejo na internet os meus professores, nos cursos que eu faço online, eu vejo, às vezes aparece, sempre está aparecendo o professor, mas de vez em quando alguém dá uma voltinha assim nos 20, detalhe, nos 20, 30 alunos, professor do gabarito de um John Stott, que morreu há pouco tempo, de um Sproul, de um John MacArthur, de um John Piper, de aquele outro Paul Washer, dando aula, 20, 30 pessoas. Quando mostra a plateia, tudo velhinho de cabeça branca. Tem um ou outro jovem. O jovem não se interessa mais por isso lá. Por quê? Porque não lhes foi ensinado. Só isso. Não lhes foi ensinado. Reúne 3, 4, 5 igrejas, crente de 3, 4, 5, 6 igrejas, para juntarem 12 pessoas num culto, numa igreja qualquer. As igrejas estão sendo compradas pelos muçulmanos. Ou por cinema, ou que seja. Então isso é uma coisa terrível, irmãos. De quem é a culpa? Dos pais, que não ensinam seus filhos. Dos pastores, que esqueceram de pregar que esse Jesus virá como juiz. É melhor ensinar um Jesus que resolve seus problemas na sua casa. Um Jesus que resolve seu problema de casamento. Um Jesus que resolve seu problema de dívida. Todo endividado porque é o irresponsável. Agora Jesus vai resolver isso. É isso que se ensina nas igrejas, infelizmente. Portanto, preste atenção, irmãos. A pregação do evangelho com integridade é um indicativo, é um indicativo. Convém lembrar que todas as tragédias de que Jesus fala antes, ele diz aqui, tudo que acontecerá, haverá uma mortandade, e isso aconteceu no ano 70. Essa primeira grande tribulação que Jesus está falando aqui, eu entendo que para esses judeus que ouviram isso aconteceu para ele no ano 70. Roma dizimou praticamente Israel, Jerusalém, matou quase todo mundo. Então, irmãos, esses indicativos, todas as tragédias de que Jesus fala antes, conforme ele mesmo diz, é só o princípio das dores. Isso ainda não é o fim. É só o princípio das dores. E mais, todas as tribulações que ele prometeu que sobreviria sobre os seus discípulos, em especial os seus 12 discípulos, ele falou claramente que isso viria como consequência dessa pregação do Evangelho. Pregação com integridade, para testemunho a todas as nações. Ninguém depois vai poder dizer, eu não sabia. Como ele mesmo disse ao seu profeta Ezequiel, no caso lá em Jerusalém, prega. Estou te lançando no meio deles, estou te lançando no meio de escorpiões. Mas prega, não tenha medo, não se cale, prega. Eles saberão que houve um profeta entre eles. Pois é. Então ninguém, como Paulo ensina aos romanos, ninguém pode arguir, eu não tinha conhecimento disso. Ninguém. É isso que Jesus disse, será pregado o evangelho em toda a terra. Ninguém vai poder dizer eu não sabia. Então, meus filhos, em especial aos seus discípulos, tudo isso que ele disse que ia acontecer, aconteceu com eles. Você lembra de João no Apocalipse, né? Que estava eu, né, isolado numa ilha, por causa da pregação do evangelho. Não é porque era um mau cidadão, não. Então, meus filhos, isso deve nos levar a pensar. O evangelho pregado pela maioria das igrejas ditas evangélicas gera algum tipo de reação contrária do mundo?
Vocês já viram alguém reclamar porque uma igreja está pregando o evangelho com integridade? Esse evangelho pregado em quase todas as igrejas na televisão gera algum tipo de perseguição, algum tipo de martírio, se for o caso, aos pregadores, como Jesus disse que haveria com os seus discípulos? Ou essa pregação é algo agradável a ponto de virar atração turística? Televisão filmando a pregação, coisa bonita. Pregações que levam os pecadores a se sentirem muito confortáveis com os seus pecados. Não tem problema nenhum, Jesus perdoa. Vinde como estais. Jesus é amigo de pecadores. É mentira. Isso é mentira. Jesus não é amigo de pecadores coisa nenhuma. Ele é amigo de pecadores remidos. Pecadores não remidos ele vai lançar no inferno. Ele ama a todos, como ama Satanás, que é a criação sua também. Mas esse ama salvífico, só os seus eleitos. Só os que entenderão a sua pregação como ela é. Se ouviram uma pregação falsa, pode dizer, isso é falso. Na hora, isso é falso. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é a palavra do meu Salvador. Não estarão mais esperando um Jesus que vai resolver meus problemas. Ele vai estar esperando um Jesus juiz, que dará o galardão conforme ele mesmo sabe o mérito de cada um, pelas obras que fez, que fizeram. Ele mesmo sabe. O mérito é dele, mas ele distribuirá isso. Está prometido na palavra. Eu estou esperando um Jesus juiz. Não é Jesus que vem resolver meus problemas, coisa nenhuma, não. Meus problemas em grande quantidade, na maioria dos casos, você deu causa a eles. Pode fazer um exame honesto. Pode fazer um exame honesto. É possível uma pessoa passar por doença, por alguma coisa, uma série de situações, sem que ele tenha dado causa? É possível sim. Nós vemos na Bíblia, Jó não deu causa do sofrimento dele. Miriam não deu causa ao sofrimento dela. Então há alguns casos. Esse salmista do Salmo 88 não deu causa. Está lá dizendo, desde a juventude que eu sofro. Ele diz lá. Mas são raros os casos em que a Bíblia nos mostra de pessoas que sofreram sem ter dado causa a esse sofrimento. Na maioria dos casos deram causa. Foi você que aprontou para que essa situação agora viesse para cima de você, na maioria dos casos. Foi você que não educou seu filho e agora o seu filho é um irresponsável. Foi você que não ensinou seu filho a ser obediente e agora ele é desobediente e peita. Cala a boca, meu pai. Eu já ouvi isso, viu? Eu já ouvi isso. De um filho adolescente dizer para o pai na minha frente. Quase eu não sabia onde eu metia a cara. Aí vem pedir oração pelo filho. Peraí, você está criando um monstro dentro de casa e vem pedir oração? Devemos esperar o Jesus juiz. Por enquanto ele intercede pelos seus. Ele é advogado, intercessor pelos seus. O Espírito Santo está aqui em quem? Nos eleitos. Estes são a habitação do Espírito Santo. Ele está aqui de modo a convencer do pecado, da justiça, do juízo. Como é que ele convence isso? Pela pregação do Evangelho. Quem é que prega o Evangelho com integridade? Os salvos. Os salvos que sabem que ele tem que fazer isso. Ele foi salvo. Ele tem que pregar essa salvação agora, porque o justo juiz virá. Essa história de pregar Jesus te ama, isso é falso. Isso é falso. Ele ama sim, mas a forma como é entregue essa pregação é falsa. Irmãos, eu já disse para vocês, pregação agradável, em 100% dos casos é falsa. Se a pregação não mostrar em algum momento que você é um pecador e que é pela graça de Deus que você é salvo, é pela graça de Deus que você agora anda em santidade de vida, é pela graça de Deus que você mostrará a glória de Deus, se não for dito isso, ela é falsa. São pregações capazes de levar o pecador a se sentir muito bem obrigado com os seus pecados. Perfeitamente confortável. Então, sem nenhuma dúvida, irmãos, para a nossa tristeza, é o que mais se ouve
em qualquer igreja, em qualquer programa de televisão. É raro, bota raro nisso, você escutar uma pregação com integridade. Mesmo aquelas pregações boas que você conhece, o pastor e tal, aqui ele dá uma derrapada, você não podia ter dito isso, meu amigo. Isso é falso, isso foi dito agora. A pregação estava tão boa, mas você agora deu uma deslizada aí. Então, irmãos, isso deve nos levar a pensar. O evangelho pregado pela maioria das igrejas ditas evangélicas gera algum tipo de reação contrária no mundo, gera algum tipo de constrangimento no pecador, como Paulo diz aos Coríntios, vocês, pela sua santidade, pelo seu modo de agir, chega um visitante na igreja, ele será constrangido. Que povo é esse? O que é isso? Que povo é esse? Que Deus é esse que eles estão? Paulo chega a dizer, e isso fará com que esse camarada, porventura, seja convertido. Ele está vendo que há algo diferente aqui. Mas se eu chego numa igreja qualquer, tanto faz ir aqui, como numa outra denominação evangélica, como ir numa sessão espírita, o culto que eles fazem lá, tudo do mesmo jeito. Nós tínhamos uma diferença enorme, nós ditos protestantes, tínhamos uma diferença enorme entre o nosso culto e uma missa. Hoje não tem mais quase diferença. A única diferença é que na missa o padre termina metendo Maria no meio. Mas a pregação é igual, o comportamento é igual, as promessas são iguais. Traga a sua carteira de trabalho, fique com a pessoa que trabalha na mão aí, mexe sua identidade, sua roupa, não sei o quê. Deus vai abençoar, Deus tem um plano para a sua vida. Mesma coisa. Os padres estão pregando do mesmo jeito dos pastores falsos. É por isso que as igrejas católicas se encheram de gente de novo. Estava esvaziando. O Conselho dos Bispos, CNBB do Brasil, criou a figura do Marcelo Rossi. Foi para isso, para trazer os jovens de volta para a igreja, e trouxe. Aí agora não é só ele, agora é uma súcia, é um monte de padre artista, pastor, cantor. Daqui a pouco vai ter padre mágico, pastor mágico, tudo para agradar as pessoas. Fazendo magia na igreja, coisa desse tipo. Não se espantem não. Vai já começar a fazer isso. O pastor começar a fazer mágica aqui na frente, pessoal, esse homem é poderoso. E nem Simão, o mago, era poderoso em milagres, em mágica na época dos discípulos. Muito bem, irmãos, então olhem só. Sem nenhuma dúvida, eu vejo a televisão de vez em quando, exatamente para ver isso. Eu assisto muito pouco a televisão. Eu vejo jornais, quando eu vejo que o jornal está repetindo a mesma coisa, aí eu passo uma semana sem ver de novo. Então, mas eu vejo às vezes, principalmente quando eu vou dormir. Estou lendo, aí vou dormir lá de madrugada, aí começa a dar uma passada, quase todos os canais estão passando ou filme ou alguma igreja lá, pregando. A mesma coisa o tempo todo. Pregação falsa. Falso evangelho. Não é o evangelho que Jesus fala, que será pregado o evangelho por toda a terra, então virá o fim. Não é isso que chamam de evangelho nas igrejas. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Então convém lembrar, irmãos, que a proliferação de falsos pastores, de falsos profetas, é outro indicativo que Jesus deu de que ele está às portas. Aqui mesmo nesse trecho, mas nós lemos do 29 ao 31, mas no 24, por exemplo, ele diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então repare que isso aqui é um dos indicativos. O que é que você vê nas igrejas aí? Milagreiro aos montes. Pois é, Jesus disse que viria isso. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que pastor vai fazer milagre. Nenhuma. Há promessa de que falsos mestres farão. Isso aí há. Quem deu essa promessa foi o próprio Jesus. Quando Jesus disse que vocês farão milagres, expelirão demônios, ele disse aquilo para os seus discípulos. Não foi para todo mundo, não. Inclusive, quando você vê em Atos e nas próprias cartas apostólicas, está lá em Atos, em vários lugares, e muitos milagres e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E os apóstolos operavam milagres, sinais, os apóstolos. Não tem dizendo que outra pessoa fazia, não. Nem as cartas apostólicas têm qualquer indicativo de Paulo, de Pedro, de João, de quem quer que seja, de que vocês farão milagres, igreja. Não tem isso. Agora, Jesus disse que virão falsos mestres, esses farão sinais, maravilhas, prodígios. Isso quem disse foi Jesus. É o que se vê nas igrejas hoje. Olha, irmãos, quando Jesus disse estas coisas, aqui no 33, mais na frente um pouquinho, ele diz isso. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas,
Estas coisas é o que ele falou para trás, que está incluído os falsos profetas no meio. Está incluído tribulação, morte, tudo. Estas coisas é o que ele falou lá para trás. Isso deve nos manter vigilantes. Que tipo de evangelho é que nós estamos ouvindo? Que tipo de pregação nós temos acolhido? O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos? Que tipo de evangelho nós, ditos evangélicos, estamos testemunhando ao mundo, a começar dentro da nossa casa? Irmãos queridos, prestem atenção de novo. Por enquanto, repito, o Senhor Jesus ainda é o Salvador, o advogado. Pela ação do Espírito Santo, que é quem está nessa dimensão aqui conosco, que é o Espírito Santo. Lembra? Vou voltar ao Pai, mas mandarei outro Consolador, o Espírito Santo. Muito bem, Jesus está lá intercedendo por nós, continua sendo nosso Salvador. Espírito Santo, nosso Salvador. Deus Pai, nosso Salvador. Deus triuno. Cada um com o seu papel. Hoje o Espírito Santo, Jesus está salvando os seus pelo trabalhar do Espírito Santo na vida dos crentes. Aí esses crentes testemunharão. O Espírito Santo não está falando, sussurrando no ouvido de ninguém não. Quem vai falar sou eu, pregador. É você, crente, que dá o testemunho. Aí o Espírito Santo opera para que aquela pessoa entenda o que foi que você falou. É assim que funciona o negócio. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Então, é isso que vai acontecer. Prestem atenção. Como ele disse, o Senhor disse, está consumado. Então essas coisas continuam acontecendo pela longanimidade de Deus, por nós. Quando o Evangelho for pregado, então virá o fim. Pois já foi pregado o Evangelho em toda a terra, sim senhor. Não tem nenhuma dúvida disso. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, disse, já foi pregado o Evangelho em todo canto aqui. Daqui para trás, onde nós estamos, ali dentro do mar Egeu, em volta do mar Egeu, tudo já tinha sido pregado tanto de um lado como do outro. Tanto do lado de Corinto como do lado de Éfeso, para o outro lado. Já foi pregado, e Paulo diz, já foi pregado em todo canto. Eu agora quero ir pregar lá para cima, Espanha. Pois é, naquele tempo, irmão, já tinha sido pregado em todo canto. 40 anos de evangelho, mais ou menos. Paulo disse, eu quero ir pregar lá para cima, lá na Espanha. Pois é, foi da Espanha, Portugal, que deu o evangelho para nós aqui. Lembram? Pedro Álvares Cabral e o Cristóvão Colombo, pois é, foram eles que trouxeram nas suas caravanas, vieram tanto jesuítas como vieram calvinistas. Pois é. Já foi pregado o evangelho, então o fim do mundo são as Américas aqui. O mundo velho já existia há muito 1000 anos para lá já. Então, meus filhos, olhem só. Como nós vimos, o Senhor disse, está consumado. Lá em João 19:30, está consumado. É verdade. A redenção está consumada na eternidade, mas até que ela se complete, ou até que se complete o número dos salvos, para que Jesus diga, Pai, nenhum dos que tu me deste eu perdi, estão todos aqui. Como ele disse lá na oração sacerdotal. Até que aconteça isso, irmãos, as coisas ainda estão acontecendo no tempo e no espaço pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus. Nós também precisamos lembrar que não são apenas os salvos que serão redimidos da maldição de Deus, não é toda a criação. É toda a criação. Paulo em Romanos 8 diz que toda a terra geme a um só tempo aguardando a redenção. Normalmente a gente só pensa em nós. Somos tão pecadores, egoístas, desgraçados, que a gente só pensa em nós, não pensa na natureza. Tanto que estamos acabando com ela. Pois é, mas toda a natureza será redimida também. E nós seremos os agentes, digamos assim, dessa redenção para mostrar ao mundo que povo é esse? É o povo de Deus. Esse povo é o povo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o mesmo universo que experimentou a maldição de Deus pela corrupção do pecado será refeito quando o justo juiz vier entre nuvens, do mesmo modo como subiu, haverá novo céu e nova terra.
Isso é prometido desde lá dos profetas. Desde lá dos profetas. Nesse dia, quando Jesus vier, que acontecerá isso, de forma maravilhosamente espantosa, todo o universo será abalado. Todos os povos da terra se lamentarão. Por quê? Porque estará chegando o justo juiz de toda a terra, de vivos e mortos, para extirpar da terra toda a corrupção e restaurar a sua criação com poder e muita glória. Então aparecerá, o 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ô irmãos, que coisa maravilhosa. Este será o mesmo momento em que, se os pecadores vão ver isso de forma maravilhosamente espantosa, meu Deus, alguém me mate, caia sobre mim monte, está escrito aqui. Os salvos verão tudo isso de forma espantosamente maravilhosa. Prevalece a maravilha para os salvos, para os não salvos prevalece o espanto, em tão grande coisa. Que é isso? Como João viu no Apocalipse, haverá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Apocalipse 21, versículo 2. Esse será o momento maravilhoso em que o justo juiz mandará os seus anjos reunirem os seus eleitos dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, como se diz, a fim de que todos sejam por ele apresentados ao Pai. Pai, aqui está, ou aqui estão, todos que tu me deste. Aqui está a igreja, a noiva. Nenhum eu perdi, meu Pai, senão o filho da perdição. No caso dos apóstolos, ele dirá isso. Aí, irmãos, e somente aí, estará consumada, de fato, no tempo, no espaço, na eternidade, a obra do Filho, conforme o seu decreto, na função de justo juiz de toda a terra, para louvor da glória do Pai. Irmãos, um crente precisa saber disso. Um crente precisa considerar essas coisas. Um crente precisa ensinar isso a todo momento aos seus filhos. Eles não têm condição de entender isso. São crianças, adolescentes. A Bíblia diz que a estultícia é própria do coração da criança. O adolescente é naturalmente desobediente porque ele imagina que sabe. Coitado. Só o fato dele imaginar que sabe já é uma prova de que ele não sabe. Um velho como eu, estudando a Bíblia, meu Deus, eu tenho que aprender tanta coisa. Imagine um adolescente. A cada dia no estudo, meu Deus, eu tenho que aprender tanta coisa. Eu sei tão pouco. Aí um jovem acha que sabe. A ponto de mandar um pai calar a boca. Ele está falando alguma coisa que no entender dele está errado. Então, meus filhos, nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Esse Jesus das igrejas aí é falso. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o evangelho verdadeiro. O evangelho com integridade, como a palavra diz, como a palavra manda, como ensina. No poder do Espírito Santo. É comum ouvir irmão pedindo, Deus me dê discernimento. Sim, doutor, você está estudando? Não, então como é que quer que Deus lhe dê discernimento? Discernimento é fruto do conhecimento. Eu tenho que conhecer para poder discernir entre o mal e o bem. Está escrito. É pela prática da palavra. Em Hebreus, é pela prática da palavra que nós saberemos discernir o mal e o bem. Pois esse será o momento maravilhoso, irmãos, em que o justo juiz mandará os anjos, juntem o meu povo, juntem a minha igreja, juntem os eleitos do Pai. Meu Deus, que coisa tremenda. Nós precisamos, irmãos, viver nessa expectativa. Nós precisamos viver nos santificando a cada dia nessa expectativa. O meu Senhor está vindo. O justo juiz está vindo. E ele galardoará os seus eleitos. E lançará os bodes, como ele mesmo disse, no inferno.
E a ausência de Deus, a ausência da possibilidade de você ser um eleito, a possibilidade de não gozar da presença de Deus, o Criador, deve assustar muito mais do que ser lançado no inferno. A gente deve ter medo de ser lançado no inferno, mas deve ter muito mais medo de não ouvir do Senhor Deus: bem-estar, servo bom e fiel, entra na glória que está reservada para ti desde a eternidade. Meu Deus do céu. Pensar em não ouvir isso é muito mais terrível do que ser lançado no inferno. Para a morte eterna. Os eleitos para a vida eterna. Quem decide isso no último dia, ou quem determina isso no último dia? O Senhor Jesus. Para a direita, vinde benditos. Para a esquerda, ide malditos. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, meus irmãos. Nós temos que viver essa realidade. Logo em seguida, grande tribulação. Naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Será um verdadeiro cataclismo mundial. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os anjos tocando trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos, de uma a outra extremidade dos céus. É assim, irmãos, que será o fim do mundo. E nós devemos estar sempre preparados para esse acontecimento. E ele pode acontecer conosco vivos. Como Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora. A qualquer momento. É como um relâmpago. Acontece isso aqui. E aí? Nós estamos preparados? Hoje, eu recebi um telefonema para se eu podia ir levar uma palavra na casa de uma pessoa que morreu. Eu perguntei logo, essa pessoa é crente? Não era. Gaguejou porque não era. Ela vai na igreja. Aí o irmão que ligou para mim, disse, por que você não dá uma palavra aí? Você não é amigo da família? Por que você não dá uma palavra aí? Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Eu estou ensinando para quê? Vocês estão aprendendo para quê? Aí eu dei os versículos, eu não vou não tenho condição de ir porque é muito longe, era lá do outro lado da cidade, e eu tinha que vir para cá. Eu vou terminar me atrasando ou não fazendo as coisas que tem que fazer. Eu digo, eu não vou não, você vai dar essa palavra. Anote os versículos aí. Aí eu dei os versículos para ele. Jó, quando ele disse, eu sei que eu verei o meu Senhor. Mesmo depois de morto eu verei o meu Senhor. João, capítulo 11, aquele que morre mesmo viverá em mim. O que vive em mim não verá a morte, mesmo que morra viverá. Fale sobre isso. Chame a atenção de todos os presentes. Todos estão preparados para esse dia. Todos aqui têm alguma dúvida que esse dia vai acontecer na sua vida? Chame a atenção. Não vai querer refrescar nem elogiar o morto, não, que não adianta fazer isso, não. Aproveite a oportunidade para falar desse juiz que virá. Não sei se o irmão teve coragem de fazer isso. Quando eu falar comigo, eu vou perguntar. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Lembrando o episódio de hoje. Se o irmão não está preparado para dar uma palavra dessa, numa ocasião dessa, ele está preparado para receber Jesus? Isso vale para todo mundo aqui. Numa ocasião dessa, que você achar que não está preparado para dar uma palavra sobre Jesus, sobre a vida e sobre a morte, você acha que está preparado para encontrar com Jesus? A resposta é não, irmãos. A resposta é não. Então que Deus tenha misericórdia de nós, especialmente os pais, que eu bato sempre nessa tecla, para ensinar seus filhos, lembrando disso. Esse Jesus bonitinho das igrejas aí é falso. Ele é o Salvador? É. Ele é amor? É. Mas ele é juiz, ele é justo, ele é santo, ele é justiça. E nós precisamos saber disso. Só um lado da moeda, a pregação é falsa. Que Deus nos abençoe.
e nos dê entendimento para considerar estas coisas e aumentar o nosso desejo de conhecê-lo cada vez mais, para louvá-lo cada vez mais de forma correta, para engrandecê-lo cada vez mais em qualquer oportunidade como essa de um sepultamento, para adorá-lo em qualquer circunstância, mesmo nas provações, nas tribulações. Eu te adoro, meu Senhor, porque eu sei que essas provações são para me purificar. Louvado seja o teu nome. E que a gente possa estar sempre atento, preparados para isso, desde agora. Porque nós vamos fazer isso na eternidade. Louvado seja o Senhor. Amém.